já parou para pensar por que sentimos raiva ou tristeza quando nos deparamos com alguma situação de injustiça, mesmo que elas aconteçam com pessoas desconhecidas? Esses dois sentimentos deixam o nosso nível de excitação fisiológica muito mais intenso. Isso quer dizer, por exemplo, que a nossa frequência cardíaca aumenta. Nesta edição do Ciência no Semiárido, vamos mostrar um projeto de pesquisa que tenta compreender como o nosso organismo responde aos diferentes tipos de emoções empáticas. Confira! A empatia ela é considerada, de maneira geral, uma emoção vicária, que ela é sentida vicariamente, ou seja, indiretamente. As pessoas elas tendem a sentir emoções que são congruentes com aquelas que ela observa em outras pessoas, mesmo que essas emoções não sejam adequadas para a própria pessoa que está sentindo a empatia. Então, por exemplo, eu posso ver o sofrimento de uma outra pessoa e mesmo estando num estado de conforto, de agradabilidade, eu também me sentir triste ou com raiva, como se eu fosse aquela outra pessoa. Nesse projeto, o que nós queremos saber é quais são os componentes fisiológicos dessas experiências emocionais que nós sentimos, que nós chamamos de experiências empáticas, indiretamente. Ou seja, não é o próprio indivíduo que está diante da situação que gera raiva nele, mas ele está sentindo a raiva como se estivesse sentindo a raiva por uma outra pessoa, a raiva, a tristeza, a alegria e assim por diante. O estudo está na segunda etapa. Na primeira, os pesquisadores investigaram quais os sentimentos que os voluntários apresentavam enquanto assistiam situações envolvendo outras pessoas. Nós observamos que os indivíduos relatam sentir empatia pelas pessoas que eles observam. No caso, nós usamos como estímulos vídeos retirados da internet, que são reportagens que foram exibidas na TV aberta, e nós, no projeto anterior, nós pedimos para as pessoas assistirem esses vídeos e avaliarem que tipos de emoções elas sentiam quando assistiam esse vídeo. As pessoas relatavam sentir tristeza, raiva, angústia, injustiça e num nível de intensidade que não seria adequado para um simples espectador que não estaria envolvido na situação. Agora que o grupo já sabe quais são as emoções sentidas nesse tipo de situação, a próxima fase da pesquisa é investigar as relações fisiológicas e psicológicas da empatia. Por isso, o experimento acontece em dois locais: no Laboratório de Fisiologia do Exercício e no Laboratório de Desenvolvimento, Aprendizagem e Processos Psicossociais da Univasf. No presente estudo, a nossa parte é de fazer a avaliação física do participante do projeto, onde a gente vai verificar as medidas antropométricas, peso, estatura e calcular o IMC para a gente caracterizar a amostra que vai participar do estudo. As pessoas que vão participar do estudo, ela em geral tem uma característica de serem jovens adultos, estudantes universitários. A partir daí, a gente também vai realizar testes incrementais no cicloergômetro, onde a gente vai verificar alguns parâmetros, dentre eles a frequência cardíaca, onde a gente vai levar o participante ao máximo dele, a máxima capacidade dele, para a partir daí a gente ter como parâmetro a frequência cardíaca máxima. Depois da avaliação física, os voluntários vão para o laboratório de psicologia, onde assiste às reportagens. Nessa etapa, a frequência cardíaca e a pressão arterial continuam sendo monitoradas. São 4 vídeos, 2 a gente intitulou como neutros, que eles não deveriam evocar nenhum sentimento empático nos sujeitos, e 2 de caráter empático. Os 2 de caráter empático, um era sobre uma babá que agredia uma criança e o outro sobre uma mãe que esquecia um bebê no carro. Eles dois foram os vídeos que a gente espera que evoquem alguma resposta do tipo emocional nos sujeitos, ou seja, que há alguma variação de frequência cardíaca e de pressão arterial. As nossas emoções, em geral, elas têm componentes de ordem cognitiva, afetiva, comportamental e fisiológica. Então nós sabemos que cada emoção que nós sentimos, ela gera um padrão específico de excitação fisiológica no nosso organismo. Então, por exemplo, a raiva ela tende a acelerar a nossa frequência cardíaca, a gerar um aumento na temperatura da pele, na condutibilidade galvânica
e assim por diante. Após cada vídeo, os participantes relatam as emoções que sentiram em 2 questionários. Passa para o computador os dados do Polar, que são os de VFC, que produzem gráficos. Aí a gente analisa esses gráficos e vê se houve alguma variabilidade de acordo com o vídeo que foi passado. Se algum vídeo provocou um aumento ou uma diminuição de variabilidade e de pressão arterial também. Se algum dos vídeos provocou aumento ou diminuição da pressão arterial. Nós queremos compreender exatamente como é que o nosso corpo ele responde a uma experiência que é tipicamente psicológica, no caso, a empatia, né? Saber como é que o nosso sistema cardiovascular está respondendo quando eu me emociono, quando eu vejo alguém sentindo uma determinada emoção e eu começo a me emocionar também. A importância de se analisar, de se investigar esse tema é exatamente porque nós podemos, a partir dos dados que nós coletamos, nós podemos compreender melhor como se dá o funcionamento da empatia e atuar em intervenções voltadas para a nossa regulação emocional. O que a gente espera que seja um desdobramento desses estudos no futuro é exatamente fazer uma associação de como é que a própria prática regular de atividade física poderia contribuir também para o nível de regulação emocional dos indivíduos. No programa de hoje, você viu que os pesquisadores da Univasf estão tentando entender como as emoções empáticas funcionam. No futuro, essas informações podem contribuir para a regulação emocional das pessoas. O Ciência no Semiárido de hoje fica por aqui. Até a próxima edição!